Muito bem, gente. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos na nossa live aqui desta noite. É uma grande satisfação ter vocês conosco nesse dia. Nós estamos estreando aqui essa live, uma live que vai tratar sobre dicas de livros, literatura cristã. E hoje queremos começar já falando sobre um tema muito empolgante, que é a teologia pentecostal. Mas antes disso, antes de nós apresentarmos o nosso convidado, né, o nosso irmão e amigo em Cristo que está conosco, o Gutierrez, antes de falar com ele, você que está nos acompanhando aqui nesse canal, se você não é inscrito, se inscreva aqui para receber as nossas atualizações e acompanhar aqui os vídeos e também as nossas lives aqui do canal. É isso daí. Então, se inscreva para você receber as nossas atualizações. E hoje, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, nós recebemos aqui uma pessoa especial, um amigo de algum tempo já, Gutierrez Fernandes Siqueira. Saudações em Cristo, uma boa noite, Gutierrez. Muito prazer ter você aqui conosco nesse dia. Boa noite, Valmir, o prazer é meu. Que Deus abençoe a todos os irmãos que já estão acompanhando ao vivo, os que vão ver depois gravado também aqui o vídeo. E é um prazer estar aqui falando com você, em primeiro lugar, e também com os irmãos sobre literatura, hoje mais focada aí no pentecostalismo. Exato, o Gutierrez tocou num ponto bem interessante, que nós estamos transmitindo pelo YouTube, e queremos realmente que esse vídeo ele seja acessado posteriormente, não somente aqueles que participam agora da live, mas também para que ele fique aí nos arquivos, no histórico, e todos aqueles que têm intenção possam depois acessar esse conteúdo aqui. Hoje nós temos a intenção de falar sobre 5 livros que, na perspectiva do nosso amigo Gutierrez, são muito importantes sobre teologia pentecostal, aquilo que nós estamos chamando de top 5. Qual que é o top 5 do nosso irmão Gutierrez? Mas antes disso, Gutierrez Fernandes Siqueira, deixa eu me apresentar, muitos já o conhecem, Gutierrez é formado em comunicação social e é escritor também, teólogo, e tem 2 livros, 2 obras publicadas pela CPAD. Uma delas é esse daqui, o primeiro livro, não é isso, Gutierrez? Isso. Que deu início aí à sua vida como escritor, né? Revestido de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. E o segundo livro que está no meu Kindle, que é, título? O Espírito é a Palavra. O Espírito é a Palavra, que foi publicado também pela CPAD, são 2 livros imperdíveis. E, além disso, o Gutierrez, ele tem um canal, que é um blog, que é o Teologia Pentecostal. Gutierrez, já tem quanto tempo esse seu blog aí, Teologia Pentecostal? Ele começou em fevereiro de 2007, então 13 anos, né? 13 anos. E é interessante porque esse blog do Gutierrez, o Teologia Pentecostal, apesar de ter iniciado há algum tempo, o Gutierrez acho que não tinha nem 18 anos, né, Gutierrez? Eu tinha 17 para 18 anos ali. E apesar de ter iniciado lá atrás, há algum tempo, ainda Gutierrez ainda muito novo, esse blog influenciou e tem influenciado muitas pessoas aqui no Brasil, né, através de reflexões sobre teologia pentecostal, sobre literatura, e muito daquilo que nós lemos hoje no Brasil tem uma grande influência do Gutierrez por conta exatamente deste blog dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Gutierrez. Em algum momento você falou assim, olha, eu desanimei de blog, eu quero parar com essa vida de blogueiro. Teve algum momento que você passou por esse período aí? Olha, de acabar com o blog nunca passou pela minha cabeça, isso não, né? Mas com o tempo ele foi diminuindo também. Eu fui diminuindo o ritmo de produção, né? Teve uma época que eu praticamente todo dia postava um texto. E depois foi um texto por mês, tal, né? Mas ainda assim mantenho lá. A audiência praticamente hoje está centralizada em redes sociais, Facebook, Instagram. O pessoal acessa bem mais. Agora o blog está lá para textos maiores, reflexões mais apuradas, né? Eu acho ainda uma ferramenta indispensável. Ter pelo menos um site, né? Para a gente ter um canal aí de um texto com mais de 3 parágrafos, pelo menos. Muito bem, muito bem. Antes de nós entrarmos propriamente na discussão dos livros, já que nós vamos falar sobre teologia pentecostal,
e desde já queremos mandar uma saudação a todos os irmãos aí que estão nos acompanhando nessa live, tá? Daqui a pouco vocês terão a oportunidade, já podem colocar aí algumas dúvidas, algumas reflexões para nós, né, mais especialmente direcionado para o Gutierrez, nós vamos aqui trazer essas questões e colocar aqui para ele. Gutierrez, nós vamos falar sobre teologia pentecostal, e antes de falar sobre a literatura, como é que nós podemos definir teologia pentecostal? Porque nós sabemos que o pentecostalismo, ele é criticado por uma certa ala da tradição cristã, dizendo que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia. Tem algum sentido essa afirmação, ou o pentecostalismo tem, de fato, uma tradição teológica? Tem uma tradição teológica. O pentecostalismo faz parte de uma tradição mais ampla do cristianismo. A gente tem que olhar para trás e ver que sempre na história do cristianismo houve movimentos carismáticos, só que, diferente dos outros movimentos, o pentecostalismo conseguiu se sustentar. Porque todo movimento carismático que veio na história da igreja, ele durou pouco tempo e logo entrou em muita confusão doutrinária, se tornou rapidamente grupos sectários e até com doutrinas complicadas, né? A gente pode lembrar lá no início da igreja o montanismo, por exemplo, mas também outros movimentos na Idade Média, ou até no século XIX. A gente pode ver alguns movimentos nesse sentido. O pentecostalismo, justamente por construir uma teologia muito cedo, é que pôde se sustentar. E acabou tendo aí todo o século XX como o século do Espírito Santo, né, de uma grande expansão do pentecostalismo. A gente, sim, tem uma teologia. É uma teologia que a cada dia vem avançando, obviamente. Ela não nasceu pronta, até porque, por exemplo, uma questão interessante, quando a gente fala em línguas estranhas, ou na glossolalia, os primeiros pentecostais pensavam, ou tinham a tendência de pensar, que Deus dava línguas para a tarefa missionária. Ou seja, era uma forma de expansão mais rápida das missões, porque você aprendia uma língua que não sabia, não tinha conhecimento, e era uma língua de alguma região que ainda precisava ser evangelizada. Com o tempo, esse pensamento foi desfeito, né? E isso é um exemplo aí de evolução em relação à teologia pentecostal. Ela foi se corrigindo também de alguns equívocos. Mas desde o início, se a gente pega os escritos do William Seymour, por exemplo, que é um pioneiro pentecostal muito importante na história, ele já tinha uma preocupação de estruturação doutrinária. E o movimento pentecostal nasce num contexto muito evangélico. Então, toda a carga doutrinária dos evangélicos, ela é reproduzida depois no pentecostalismo, né? Com a diferença da ênfase no batismo no Espírito Santo e também no falar em línguas como evidência desse batismo, né? Que é uma marca muito, muito presente no pentecostalismo clássico. Como você mencionou aí, o pentecostalismo dele tem, de fato, uma tradição, e me parece que há um crescimento, isso segue realmente a própria estruturação e a maturação do movimento pentecostal, das igrejas pentecostais, passando não somente pelos Estados Unidos, mas também no Brasil. Nós temos percebido um certo crescimento na publicação de obras pentecostais, né? Como é que você vê esse crescimento no nível do Brasil? Aliás, você vê esse crescimento de produções pentecostais no Brasil, mais especialmente, Gutierrez? Eu vejo, assim, a gente ainda está na fase das traduções, né? Então, agora que está chegando alguns clássicos pentecostais que foram escritos na década de 80, por exemplo, a gente vai até comentar um desses clássicos, mas tem avançado de maneira considerável, Valmir. Eu costumo comentar que, se você olha a Assembleia de Deus do começo dos anos 2000 para a Assembleia de Deus hoje, é outra igreja. Assim, eu falo aqui da minha realidade, não sei em todo o país, mas por onde eu tenho viajado, eu tenho percebido isso também, que não é algo muito louco, não é só de São Paulo, mas, por exemplo, eu me converti em 2001, e eu ouvi ainda naquela época discursos do tipo:
teologia esfria o crente, a minha teologia é o joelho no chão, né? Coisas assim, Joelhologia. joelhologia. Então, houve um avanço considerável, né? Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, para ser ordenado a pastor, você precisa ter pelo menos o bacharel em teologia, né? E o bacharel da nossa faculdade aqui. Então, assim, esse tipo de mentalidade anti-intelectual eu já não vejo tanto. Raramente até hoje em dia. Eu estava até comentando com um amigo recentemente na igreja onde eu congrego, que é a Assembleia de Deus do Ministério Belém em Pinheiros. Uma irmã foi contar o testemunho dela que ela estava fazendo pós-doutorado em filosofia na Alemanha, né? E era interessante que, ao contar o testemunho, o jeito de contar o testemunho era um jeito muito pentecostal. Mas era o testemunho de alguém fazendo pós-doc em filosofia na Alemanha, né? Que a gente sabe a dificuldade. Puxa, quem imaginava isso? Lá no começo dos anos 2000, o que eu ouvia sobre filosofia era aquele texto de Paulo, né? Cuidado com as vãs filosofias. Então, assim, então houve esse avanço considerável. Então, eu vejo um ritmo realmente bem acelerado, graças a Deus, especialmente nesses últimos 10 anos, em relação à teologia pentecostal propriamente dita. Com isso, eu não estou falando que não existiu uma teologia pentecostal, tá? Eu não quero passar aqui nenhuma imagem de que a gente é a primeira geração a construir uma teologia pentecostal no Brasil. Não é. A gente teve trabalhos interessantíssimos do Antônio Gilberto lá atrás, do próprio Eurico Bergsten, que era um missionário que viveu muito tempo no Brasil, Lawrence Walson, e outros brasileiros, né? Estevão Ângelo de Souza, que foi um pastor do Maranhão muito importante, os seus estudos sobre dons espirituais, e Raimundo de Oliveira, né, que tem um livro sobre dons espirituais interessantíssimo. Um teólogo que é pouco mencionado, mas muito importante na Assembleia de Deus, que é o Gordon Shaw. Gordon Shaw era um britânico que vivia aqui em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Ele estudou se não me engano, em Cambridge, ou foi em Oxford. Ele fez línguas originais lá, passou pela igreja, era anglicano, passou pela igreja presbiteriana, e depois passou a ser assembleiano. Uma mente brilhante, né? Uma pessoa que ajudou muito na exegese, na hermenêutica aqui no Brasil. Então, assim, a gente teve nomes pesados na teologia. Agora, de 10, 15 anos para cá, o que eu tenho observado é que a força dessa teologia pentecostal tem vindo especialmente da internet, das redes sociais, de uma turma mais jovem, né? Então, isso é muito bom porque dá mais vida longa, né, essa trajetória da teologia pentecostal, porque você vê uma garotada aí na faixa de 20, 25 anos se interessando, lendo o tema. Um ponto até que eu uma vez observei, eu fui pregar, se não me engano, em Vitória, ou foi em Vila Velha, no Espírito Santo, e veio um rapaz conversar comigo e dizendo que tinha lido fulano, tinha lido ciclano. Aí, olha só, uma pessoa que eu nunca não conhecia, não tinha nenhuma interação, mas que está lendo a mesma coisa do que eu estou lendo, né? Então, assim, é muito animador quando você vê pessoas que você nunca teve contato em outro canto do país e que está lendo o que você está lendo. Então, isso me anima bastante, Valmir. Eu estou bem otimista. Não é uma tarefa fácil, há pessoas que não compreendem esse avanço, acham que é inovação, acham que é desnecessário, mas eu vejo mais boa vontade do que má vontade nesse avanço no meio assembleano. Muito bem. Nós já temos algumas participações, algumas perguntas que os internautas já estão mandando já aqui no bate-papo, mas eu vou suspender. Daqui a pouco nós vamos colocar algumas questões aqui, já estão trazendo contribuições, como o Bernard Johnson, estão perguntando aqui sobre o Gordon Fee, mas antes de passar essas perguntas, vamos lá, propriamente, Gutierrez, para o nosso top 5 aí de teologia pentecostal. Vamos lá. Para você, eu não sei por onde nós começamos, se começamos pelo mais importante, eu não sei se você fez aí uma gradação de importância, mas eu passo a palavra para você aí do primeiro livro, o pessoal está aguardando aí. Eu vou começar do 5 para o 1, tá? Beleza, é o top 5 mesmo. Então, número 5, um livro que o Valmir conhece muito bem. Muito bem.
quem é o Espírito Santo, né, do Amos Yong. Amos Yong é um teólogo da Malásia, tá? Mas que é radicado nos Estados Unidos. Ele dá aula no seminário de Fuller, que é um dos principais seminários teológicos dos Estados Unidos. Qual a importância do Amos Yong? Não leia o Amos Yong em busca de exegese ou em busca de teologia bíblica, no sentido de alguém que vai trabalhar muito o livro de Atos, como o Menzies ou o Stromstad trabalha. Não. O que ele trabalha aqui é um outro foco que vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, que é trabalhar as implicações da teologia do Espírito Santo de maneira geral, né, de maneira a construir um pensamento, inclusive, político, inclusive sociológico, as implicações que a doutrina do Espírito Santo tem sobre o cosmo, né, seria essa a grande questão. Então, por exemplo, em um dos capítulos aqui, o Amos Yong vai lembrar o episódio do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, e lá a gente sabe que o Espírito Santo, era a promessa que já havia em Joel, seria derramado sobre toda a carne, que é uma expressão que significa todo tipo de pessoa, né? Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, pessoas de várias nacionalidades. E quais são as implicações morais e políticas e éticas sobre isso? Por exemplo, quebra do preconceito, né? Quebra da xenofobia. Porque se o Espírito Santo se derrama entre gentios e judeus, esse é o choque de Pedro, por exemplo, em Pedro, quando ele vê a família de Cornélio sendo cheia do Espírito Santo, ele tem esse choque. Puxa, pessoas que não são judeus, né, estão também recebendo o enchimento do Espírito. Então, isso tem implicações práticas também para a nossa vida ética, acima de tudo, né? Então, o livro é importante. O Amos Yong, só para nós situarmos, é um malaio, né, que atualmente reside nos Estados Unidos e é reitor, né, de uma conceituada universidade norte-americana, né? Do Fuller. Ele foi diretor de missões do seminário Fuller. E é interessante, né? Interessante, eu tive a satisfação, não sabia que você indicaria o livro do Amos Yong, eu tive a satisfação de ser o editor dessa obra. Essa obra foi publicada pela editora Palavra Fiel, www.editorapalabrafiel.com.br, e que foi a primeira editora que trouxe o Amos Yong para o Brasil, e realmente ele tem essa abordagem bem pública, né, Gutierrez? Acho que a grande contribuição que o Yong ele dá para o pentecostalismo, ele tem uma capacidade analítica assim fenomenal. É claro que esse livro dele, ele é um livro de fácil leitura, né? Os capítulos são bem curtos, de no máximo 3 páginas. Ele tem alguns livros mais densos, né? Então, gostei muito dessa sua indicação aí. Ele tem um livro que, para mim, mudou bastante a perspectiva, não tem um livro dele ainda em português, Nos Dias de César, que ele fala sobre a política na perspectiva pentecostal. Isso, quando eu li isso do Yong, eu falei, olha, abriu a minha mente para perceber como o pentecostalismo, e ele demonstra nesse livro também, como o pentecostalismo, o crente, ele é empoderado no espírito para testemunhar em todas as esferas da sociedade. E é interessante que é isso que ele traz como contribuição para nós, né? E o curioso é que esse livro é como se fosse um comentário de Atos, porque ele pega vários textos de Atos e vai trabalhando essas implicações éticas, sociais, políticas. Ele faz uma teologia pública aqui, por meio do livro de Atos. Então, uma leitura bem interessante, vale a pena procurar, né? Mas eu indiquei como quinto, porque para chegar nesse livro tem que ler os outros primeiro. Muito bem, muito bem. Deixa eu trabalhar aqui, então, quarto livro que eu indicaria é esse aqui, ó. No Poder do Espírito, né? O No Poder do Espírito é escrito pelo pai e filho, né? William Menzies e Robert Menzies. William Menzies já falecido. William Menzies foi um teólogo muito importante na Assembleia de Deus dos Estados Unidos e historiador também. Ele trabalhou por muito tempo como historiador oficial das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. E ele fundou em 1970, juntamente com outros 2 teólogos, a Sociedade de Estudos Pentecostais, que é um grupo de teólogos estudiosos pentecostalistas
assim, que faz um trabalho incrível. Ele se reúne uma vez por ano, normalmente no mês de março, e quando eles fazem essas reuniões, eles lançam também uma revista acadêmica que trabalha diversos temas dentro da ótica pentecostal, né? E é interessante que vários autores que a gente hoje conhece já foram ou já passaram pela Sociedade de Estudos Pentecostais. Inclusive nomes, vale mencionar, nomes que são famosos por outras áreas, que não é o pentecostalismo. Um exemplo é o James Smith, o James K. Smith, que é um teólogo que vem sendo bem explorado no Brasil hoje, especialmente porque a Vida Nova já publicou a sua trilogia de liturgia cultural. É um teólogo que sempre colaborou com a Sociedade de Estudos Pentecostais, né? Ele que era da Assembleia de Deus, hoje está numa igreja, se não me engano, episcopal, mas é um nome que estava dentro dessa sociedade de estudos. O William Menzies foi o fundador, e esse livro aqui é importante porque ele vai dialogar com dois autores, tá? Vai dialogar com o teólogo Max Turner, que é um teólogo do Reino Unido, e vai dialogar com James Dunn, que também é um teólogo do Reino Unido. O James Dunn tem uma visão mais da teologia tradicional e o Max Turner da teologia carismática. E esse livro vai fazer uma resposta sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo aos carismáticos e aos tradicionais. Então, mas não é qualquer carismático e não é qualquer tradicional, né? Quem conhece o James Dunn sabe que é um dos principais teólogos do Novo Testamento, Max Turner também. Então, e aqui o Menzies, tanto o pai e o filho, se propõem a dialogar com esses dois teólogos e responder a eles, porque ambos já trabalharam o conceito de batismo do Espírito Santo. É uma leitura um pouquinho mais acadêmica, tá? Embora não seja um livro difícil, mas é um livro um pouquinho mais acadêmico que vale a pena ter na biblioteca de cada pentecostal. Gutierrez, esse realmente é um livraço, né? E, salvo engano, publicado pela editora Vida, né? Vida, isso. Editora Vida, e infelizmente, esse livro ele está esgotado e a Vida não publica, ou não publicou mais, pelo menos, né? Esse livro, talvez você ache em sebo ou pegue emprestado com alguém, ou compra o e-book em espanhol, que tem disponível no Kindle, tem em espanhol e tem em inglês. Se você puder ler inglês, né, ou espanhol, todo brasileiro consegue ler, né? Então, dá para aproveitar pelo menos o Kindle em espanhol. Então, um livro interessante. Antes de você ir para o próximo aí, deixa eu só colocar aqui, nós vamos utilizando a participação daqueles que estão, né, os internautas. Eu tenho aqui, na verdade, é um pedido do Bruno Maroto, que é um pedido antigo. Ele diz, Manifesto Pentecostal, né, que é o Pentecostal Manifestos, que é uma série de livros publicados em inglês. Ele pede, por favor, traduzam manifestos pentecostais, né? Que, salvo engano, tem o Amos Young, né? Ele participa salvo engano, ele é o coordenador. Ele é o coordenador com o James Smith. O James, né? Os dois são coordenadores. É interessante que o Craig Keener ele foi chamado para fazer uma participação nos manifestos pentecostais, e ele escreveu, porque o objetivo dos manifestos pentecostais é que sejam obras pequenas. O Craig Keener parece que ele não consegue fazer isso, ele fez uma obra muito densa. 500 páginas. 500 páginas, acabou não sendo publicado de maneira independente. Então, Bruno, obrigado. O Bruno já tinha dito isso para mim quando eu estive lá em Brasília. Um grande abraço para você. Fica aí, Bruno, aí para que as editoras realmente, né, com o seu apelo, possam né, pensar nisso e realmente trazer essas publicações que são muito importantes, realmente. Eu me lembro que um desses livros da série, talvez eu esteja equivocado, mas foi aquele Pensando em Línguas. Pensando em Línguas, do Smith, né? Também. É esse mesmo. Esse é um livro que o Smith faz uma relação entre pentecostalismo e filosofia, né? Então, é um livro bem interessante. Essa série, Manifestos Pentecostais, se eu não me engano, é da Ridgemans, que é uma baita editora acadêmica, né? Lá nos Estados Unidos, publica. A Vida Nova publica muito material deles, a CPAD tem alguns materiais,
Normalmente, quando essas editoras publicam algum material dessa editora, é material bem denso, né? Bem interessante. Então, os Estados Unidos está no outro patamar aí, Outro literatura, patamar. né? A Muito gente está engatinhando ainda. Muito bem, Gutierrez. Então, agora vamos para o top 3 aí, né? Isso mesmo. Top 3 aqui. O livro Teologia Lucana sobre Exame. Opa, cadê? Aqui. Do Roger Stronstad, editora Carisma. Qual é o ponto aqui desse livro? Ele também acaba sendo um comentário do livro de Atos, tá? Porém, numa perspectiva mais de teologia bíblica. Algumas pessoas se confundem, né, Valmir, quando a gente fala teologia bíblica. Puxa, não, toda teologia não é bíblica. Quando a gente fala teologia bíblica, é um ramo da teologia que é diferente da teologia sistemática, que a teologia sistemática trabalha por temas. Né? Então, por exemplo, Deus. Né? O que a Bíblia diz sobre Deus? Aí vai lá fazer uma investigação geral. A teologia bíblica não vai trabalhando por temas, mas sim vai trabalhando o que determinado texto ou parte de um texto vai desenvolvendo em teologia. Né? Então, é um trabalho mais exegético. E é o que o Roger Stronstad faz nesse livro, com o livro de Atos. Tá? Então, aqui é um livro importante também, é um livro também um pouco mais acadêmico, mas se você quer especialmente, né, um livro que vai trabalhar o livro de Atos numa perspectiva de teologia bíblica pentecostal, e eu recomendo muito Teologia Lucana sobre Exame. Eu tive também o privilégio de recomendar aqui, né, no verso, e vale muito a pena também você ter esse livro. Em Gutierrez, o Sim. Stronstad é um canadense, né, situando, Isso. e a grande contribuição dele, se eu não estou equivocado, não só nessa teologia lucana, mas ele vai desenvolver esse pensamento aí, é sobre a interpretação de Atos, mais especialmente dentro da perspectiva narrativa, né? Acho que essa é a grande contribuição dele para a teologia pentecostal. Isso mesmo. Ele trabalha muito a chamada análise narrativa, ou análise literária. Vale lembrar, Valmir, que após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, as universidades seculares, acima de tudo, começaram a ter vários departamentos de letras estudando a Bíblia. E com isso, se desenvolveu uma tendência nos Estados Unidos, na academia norte-americana especialmente, de olhar a Bíblia como literatura. E, embora os primeiros especialistas nisso não eram nem cristãos, eram pessoas, então, que não tinham nenhum compromisso da Bíblia como autoridade, ou a Bíblia como palavra de Deus, mas isso foi muito útil para os teólogos, porque por muito tempo se viu que a Bíblia era basicamente, especialmente no meio protestante, as doutrinas eram baseadas especialmente nas epístolas paulinas. Se esquecia um pouco dos evangelhos, se esquecia das narrativas do Antigo Testamento e se esquecia também das narrativas de Atos. Não tem nenhum problema trabalhar as epístolas paulinas, nenhum pentecostal é contra Paulo, nada disso, mas a Bíblia não se resume às epístolas paulinas. Né? O próprio apóstolo Paulo falou que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, toda a Escritura, não só a sua parte epistolar. E estudar narrativa para estabelecer teologia não é fácil. É um trabalho bem delicado, né? E é o que a análise da narrativa ajudou, a análise literária, e que teólogos pentecostais como Stronstad souberam aproveitar muito bem para desenvolver uma teologia pentecostal bem sólida. E esse livro aí, ele foi publicado pela editora Carisma, não é isso? Isso, editora Carisma, e lá de depois Natal. a CPAD publicou alguma obra do Stronstad também, né? Que eu já vou mencionar daqui a pouquinho. Beleza, então com isso vamos para o top 2 da lista de livros de teologia pentecostal do nosso irmão, do nosso amigo Gutierrez Siqueira. O livro Pentecostes, essa história é a nossa história, do Robert Menzies, tá aqui o nome dele, Robert Menzies. Esse livro, ele é muito gostoso de ler,
É um livro fácil de ler. Basicamente, são artigos que o Robert Menzies já havia publicado no Jornal de Estudos Pentecostais. Ele vai falar de temas que são do grande interesse para os pentecostais, né? Que é o batismo do Espírito Santo e a questão da glossolalia. Basicamente, o livro gira nesse eixo. Mas o mais gostoso desse livro, na minha opinião, é a relação que o Menzies faz, que é o lema, inclusive, do livro, na questão também da narrativa. Né? O que o Menzies vai defender aqui? Os pentecostais sempre olharam a narrativa de Atos como uma narrativa que se compõe com a sua história. Então, a minha história é a história de Atos e a história de Atos é a minha história, né? E vice-versa. O Menzies, ele é um acadêmico, um cara com doutorado na Escócia, assim, tem uma produção acadêmica interessantíssima, e ele é um missionário também. Ele faz missões na Ásia, nas Filipinas, especialmente na China, em Hong Kong também. E o Menzies, ele conta muito aqui nesse livro que, lidando com os chineses têm muito essa sensibilidade, né? De olhar a sua vida e ver, aqui a gente é perseguido, mas aqui a gente vê milagres, aqui a gente vê o evangelho crescendo, ou seja, a gente está vivendo hoje o que se vivia em Atos, o que se vivia lá no primeiro século da igreja. Né? Então é muito bonito essa relação que ele faz entre a igreja chinesa e Atos dos Apóstolos, que eu acredito que é o ponto alto aqui do livro. Mas também ele faz uma defesa muito boa sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, evidenciada com falar em novas línguas. E é um livro assim, puxa, todo mundo deve ler, até porque é muito barato, viu, Valmir? Eu vi no Kindle, estava R$7. Né? R$ 7. Um preço de uma coxinha, né? Então, então Pastel. o pastel. Não compra o pastel e compra esse livro. Vale muito a pena, vai edificar muito mais a sua vida do que a gordura do pastel. Em Gutierrez, esse livro aí é um livraço, realmente. Sim. Ele estaria realmente também na minha lista minha entre os 5 melhores, e ele tem uma escrita, né, muito cativante também, ele tem uma escrita envolvente. Eu lembro quando eu li, eu não parava de fazer essa leitura, porque realmente o Menzies, né, ele tem uma capacidade de escrever assim, e algo que eu percebo, e eu queria que você também falasse sobre isso, que o Menzies, quando ele fala, e nós estamos falando de teologia pentecostal, e mais especialmente aí de teologia bíblica, é que ele sai do mero academicismo, que é muito comum do ambiente de teologia, mas ele coloca essa devoção, né? Isso. Esse aspecto que é essencial para nós que pensamos e que vivemos a teologia pentecostal. Isso é um fator distintivo na teologia dele? Sim, sim, com certeza. Você sente emoção ao ler. Isso é um ponto que você comentou agora, e eu estava até lembrando hoje de um livro que eu li há muito tempo atrás, de um outro pentecostal, né, que é o David Wilkerson, que era um pastor, não era um acadêmico, não era um teólogo, né, mas era um pastor, e ele escrevia também com muita emoção. Né? Então, assim, alguns teólogos pentecostais e alguns pastores pentecostais, eles têm esse talento de conseguir transmitir emoção até mesmo na letra, que não é fácil. Não é fácil ser empolgante, não é fácil ser uma pessoa que transmite vida por meio da letra, né? A letra mata. E é interessante falar sobre emoção, obviamente que nós não estamos falando aqui de emocionalismo, a emoção isso mesmo, né, Gutierrez? Isso mesmo. É isso, porque às vezes nós também, numa crítica em relação ao emocionalismo, eu percebo, é importante tomar esse cuidado, e às vezes nessa busca acaba acabando com qualquer vestígio de emoção. Não, a emoção, ela faz parte da nossa vida, aliás, é um componente essencial da nossa vida. É claro, ela tem que encontrar o seu lugar dentro da dinâmica da vida, né? E tudo tem que ser com equilíbrio, né? É importante para isso, né? Tudo tem que ser com equilíbrio, é essa a questão, né? Mas é bem mais fácil você ver na tradição protestante um desprezo à emoção do que um desprezo à razão. Isso é fato. É mais fácil você encontrar um racionalista do que um emocionalista na tradição protestante. Então, assim, se eu fosse eleger prioridades de combate,
a gente tem uma batalha muito maior com o racionalismo do que com o emocionalismo. Perfeito. A gente tira até nas igrejas pentecostais. Eu acredito que a realidade aí seja muito parecida com a nossa aqui. Os emocionalistas, os entusiastas, aqueles exagerados, aqueles irmãos do reteté, por exemplo, sempre representaram uma minoria no nosso meio, uma minoria. É um ou dois, às vezes uma congregação de 100 pessoas, são 2, 3, daqueles que não saem do monte, que têm visões estranhas e coisas do tipo. E são pessoas, às vezes, vistas pela própria comunidade pentecostal como caricatas. Né? Então, assim, mais racionalistas a gente tem um monte por aí. E o trabalho sobre a emoção é mega importante, porque hoje em dia tem avançado também na academia as contribuições da emoção, inclusive para a estrutura de pensamento. Eu costumo dar um exemplo, Valmir. Por exemplo, se você está lendo a Bíblia e você teve uma boa relação com seus pais, ou seja, você tem uma relação de afeto muito saudável, você tem uma relação de emoção saudável, porque o afeto é uma emoção também. E aí, quando você vai ler a Bíblia e vai deparar com a doutrina da paternidade divina, você vai compreender ela melhor do que alguém que tem essa emoção distorcida. Alguém que teve uma relação muito péssima e que não tem afeições aí naturais pela sua família, né? Então, essa pessoa vai ter mais dificuldades de entender. Então, você vê o papel da emoção ao ajudar a entender uma questão racional, por exemplo. Né? Então, assim, as duas coisas estão casadas. A gente não pode separar o emocional do racional. Tem que viver equilíbrio os dois. Né? O equilíbrio. Antes de nós irmos para o seu número 1 aí, ainda falando sobre o Robert Menzies, ele inclusive, ele fez o prefácio, é isso? Do seu último livro. Você tem um contato, parece, com ele, né? Assim, através de... E só situa, hoje ele está onde, né? Hoje ele é pastor, onde que ele está atuando atualmente? Ele atua entre a China e as Filipinas. Nas Filipinas é um seminário muito importante das Assembleias de Deus. Ele dá aula lá nesse seminário, mas ele também faz missões no interior da China e tem uma base missionária em Hong Kong, que é uma base das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, que tem lá em Hong Kong também. Isso diz muita coisa sobre ele, né, Gutierrez, né? Diz muita coisa. Ele não é um teólogo de uma torre de marfim, Isso tá lá no chão de fábrica mesmo, né? Tá lá isso que é rico, né, na tradição pentecostal, porque o pai dele era a mesma coisa, né? William Menzies também foi missionário na Ásia, então isso ele puxou para o pai. William Menzies também era um teólogo da academia, né? Era alguém que estava lá discutindo com acadêmicos e tal. Você pega outro cara desses, o Craig Keener, né? O Craig Keener, ele é médico, né? Ele é médico de formação e ele já fez missões na África. Ele, inclusive, é casado com uma africana. Em uma dessas viagens missionárias, ele conheceu essa irmã. Então, você vê, né? E puxa, o Craig Keener lança um livro acadêmico todo ano. Né? Um livro de 500, de 600, de 800. De 2 anos para cá, ele lançou um comentário de Gálatas, enorme. Lançou agora uma biografia de Jesus, né? Ali, uma espécie de comentário técnico dos evangelhos. Né? E parece que já está trabalhando em um livro aí para ser lançado também sobre Atos, um outro livro, que ele já lançou uma coleção de 4 comentários sobre Atos, né? 4 volumes. Então, assim, a gente tem que aprender com ele até gerir tempo, né? E foi missionário na África. Né? Quando perguntaram, eu ouvi recentemente uma entrevista dele, aí perguntaram, como que você consegue escrever tanto? Ele fala, é porque eu não assisto TV. Então, aí, eu acho muito bonita essa relação dos acadêmicos pentecostais com a vida real da igreja, né? Inclusive, quando eu entrevistei o Roger Stronstedt, foi uma pergunta que eu fiz, né? O que motivou ele a escrever o primeiro livro? E ele falou que foi a igreja. Ele viu as necessidades de entendimento da igreja sobre esse assunto e resolveu se envolver na academia para isso, né? Então, assim, é muito bonito. A motivação
Não foi só um selinho acadêmico, né? Acho que esse é o ponto que nós devemos extrair exatamente de tudo isso, né, de teologia pentecostal, de manter, né, essa busca acadêmica, obviamente, por essa erudição, mas não abandonar essa vivência, essa prática, essa vida, né, espiritual que nos distingue. E, dito isso, Gutierrez, vamos lá, o pessoal está aí aguardando o top, né, topíssimo, Top na 1. sua lista aí, top 1 aí. É esse, né? Eu acredito que muitos já conhecem, Teologia Carismática de Lucas, também, do Roger Stronstadt. O porquê desse livro ser o primeiro? Né? Porque na história da teologia pentecostal ele é um divisor de águas. Esse livro foi lançado em 1984, tá? Pela Baker, que é uma baita editora também acadêmica nos Estados Unidos. Esse livro aqui, o que aconteceu? Se a gente olha a trajetória dos estudos de teologia bíblica, na década de 70, o Harold Marshall, que é um teólogo metodista, lança um livro mostrando que Lucas era um teólogo, não apenas um historiador. Foi um livro muito importante na academia. E na base disso, nós temos aqui o Roger Stronstadt trazendo isso para a questão pentecostal. O que ele vai argumentar aqui? São 3 pontos. O primeiro, que Lucas e Atos é um conjunto literário só. O que gerava, naquela época, uma certa polêmica na academia, que tinha muita gente que tentava vender a ideia que Lucas não havia escrito Atos. Tá? E ele mostra aqui, com várias evidências, que Lucas também é autor de Atos. Por que isso é importante? Por exemplo, lá em Lucas, quando Lucas vai mencionar a fala de João Batista diz que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Né? E depois essa mesma expressão grega para enchimento, para batismo do Espírito Santo, é relacionada aos enchimentos que há em Atos capítulo 2, capítulo 4, 10 e 19. Então há uma relação natural entre uma coisa e outra. Um outro ponto que o Roger Stronstadt vai mostrar muito bem é que as narrativas de Lucas vão combinando com as narrativas de Atos, né? Até porque é o mesmo autor. Só que ele faz uma combinação muito interessante. Por exemplo, no início da vida da igreja, a vida da igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Mas o início do ministério de Jesus também começa pelo derramamento do Espírito Santo. Lá em Lucas, ele é o único evangelista que menciona que Isabel é cheia do Espírito e profetiza que Maria era bendita entre as mulheres e bendito era o fruto que estava no ventre de Maria. E Isabel não sabia que Maria estava grávida. Né? É o único texto que menciona que Zacarias, que ele ficou mudo por duvidar da promessa do anjo, que quando ele abre a boca, ele é cheio do Espírito Santo e profetiza. É o único texto que diz que também o menino, João Batista, é cheio do Espírito Santo e ele salta. O texto em grego literalmente quer dizer isso, ele salta de alegria dentro do ventre de sua mãe. Então essa relação do início do ministério de Jesus, a família que cerca Jesus ali, né? João Batista, que é o seu anunciador, que é aquele que anuncia ele, o profeta, o último profeta da antiga aliança, a família profética ali de Zacarias, Isabel e João Batista, esse enchimento ali tem a ver com o início do ministério de Jesus. E depois a igreja primitiva é cheia também do Espírito e inicia também o seu ministério. Então ele faz, né, essa relação muito bonita, muito interessante, entre também o batismo de Jesus e o batismo do Espírito Santo da igreja. Porque no batismo de Jesus há uma expressão em que a Trindade está lá, né? O Pai fala, esse é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido, e naquele momento o Espírito Santo desce também sobre Jesus em formato de pomba. Então tudo isso, Valmir, o Roger Stronstadt trabalha muito bem, né? Ele tem um talento também como teólogo bíblico, ele estudou com bons professores também, e ele foi um inovador nesse sentido, né? Por quê? Os pentecostais sempre defenderam o batismo do Espírito Santo a partir de Atos. Só que ele foi além disso, né? Ele trabalhou também o Evangelho de Lucas.
E ele trabalhou Atos usando ferramentas do método histórico-gramatical, do método histórico-crítico, da análise literária. Então, ele aproveitou o melhor das ferramentas hermenêuticas também para provar que Lucas escreveu como teólogo, que Lucas escreveu defendendo uma perspectiva. Né? Cabe o complemento aqui também, isso quem vai falar depois é o Robert Menzies, na sua tese de doutorado, que Lucas ele espelha uma tradição longa no Antigo Testamento, que é a relação entre Espírito Santo e profecia. Números 11, Joel 2, 1 Samuel 10, 1 Samuel 19. Em todos esses textos, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele profetiza. E aí, em Atos, quando é cheio do Espírito Santo, fala em línguas. Ou seja, a relação de fala, né? Ou profecia, ou línguas. E o apóstolo Paulo já tem uma ênfase do Espírito Santo numa questão mais ética, santidade. O apóstolo Paulo reflete uma outra tradição do Antigo Testamento, que é a tradição de Ezequiel, né? Que o Espírito Santo é aquele que transforma o coração de pedra em um coração de carne. Então, assim, é muito interessante a tese, assim, é riquíssima, vale a pena ser lida. Eu assim, às vezes me pergunto, Valmir, como é que alguém lê atentamente esses dois livros do Stromstad e do Menzies e não se convence, porque os caras são muito convincentes. É muita dureza de coração. Entendo isso daí, tem que pegar o livro lá. O que é interessante nesse livro dele aí, e na perspectiva dele, acho que, como você bem demonstrou, realmente destacar que ele apresenta Lucas não como o historiador, ou, aliás, Lucas não era só um historiador, mas também um teólogo, né? Um teólogo. É um teólogo que falava, né, escrevia a partir de uma perspectiva bem clara sobre a compreensão das escrituras. E você também citou muito bem que não há um choque com relação à teologia paulina. São perspectivas diferentes, são ênfases diferenciadas que cada um deles terá, né? Isso, não tem nenhum choque. Os teólogos pentecostais, como Menzies, como Stromstad, eles são evangélicos, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós também cremos. Nenhum deles quer pôr em dúvida a unidade das Escrituras, porque, acima de tudo, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Então, assim, não há contradição entre Paulo e Lucas. O que há são duas perspectivas diferentes, porém complementares. Não são contraditórias, são complementares, né? E não tem nenhum problema. A gente vê isso na vida da igreja hoje, pessoas que são mais dedicadas ao ministério, outras pessoas a outro ministério. Mas vale lembrar que o próprio apóstolo Paulo, que enfatizava muito o papel do Espírito Santo como santificador, ou associava o Espírito Santo à ética, também em várias ocasiões o apóstolo Paulo associa o Espírito Santo a questões de poder, né? Inclusive no livro de Atos, o livro de Atos diz que o Lucas registra que ele é cheio do Espírito Santo e é usado discernimento de espírito, que é uma espécie de profecia. Então ele obedece essa mesma lógica, né, de pessoas que são cheias do Espírito Santo e proclamam uma palavra profética. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 12, ele diz que ele fala até em terceira pessoa, né, que era uma característica literária própria da literatura apocalíptica. E ele fala o seguinte, que ele teve uma visão, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele diz, se fora do corpo ou no corpo, eu não sei. Essa confusão espacial é muito típica de experiências carismáticas intensas. Né? Quem tem uma experiência carismática muito intensa tem essa confusão. Não sabe se está no corpo ou fora do corpo, porque é uma confusão entre céu e terra. Né? É mais ou menos aquilo que existe lá no momento da transfiguração. Um pedaço do céu desce à terra. Então, o apóstolo Paulo é aquele que fala também, que fala mais em línguas do que todos os irmãos da igreja de Corinto. Né? Em outras palavras, então, Paulo era pentecostal. Muito. E é o mais pentecostal que existe ali no Novo Testamento. Né? Então, isso tudo é interessante para a gente observar assim, eles não estão em contradição.
Mas, de fato, quando o apóstolo Paulo vai falar muito do Espírito Santo, né, nas suas epístolas, ele enfatiza mais o lado da santidade, do fruto do Espírito, que é o lado mega importante, né? É claro, óbvio. Eu até falo, Valmir, os pentecostais. Uma vez eu ouvi, não faz muito tempo, uma pessoa dizendo assim: os pentecostais querem lucanizar o Novo Testamento. Aham, Aí eu, meu Deus do céu, assim, eu não aham. sabia se ria ou chorava, né? Não tem nada a ver. Os pentecostais nunca proporam que a gente fizesse uma leitura da Bíblia toda a partir de Lucas, né? Isso seria um argumento totalmente ridículo. E vai lembrar, Valmir, que a tradição pentecostal também valoriza as questões éticas relacionadas ao Espírito Santo, né? Um dos primeiros livros do Donald G., que foi um teólogo pioneiro no pentecostalismo, foi sobre o fruto do Espírito. O melhor livro do Antônio Gilberto é sobre o fruto do Espírito, né? Então, assim, há essa tradição. Você que é aluno antigo da escola dominical, é comentarista de lições bíblicas, você sabe disso. Quantas vezes a gente já estudou o assunto fruto do Espírito na escola dominical da Assembleia de Deus? Várias vezes. Várias Porque vezes. uma coisa não exclui a outra, né, Não Gutierrez? exclui. Às vezes há é criada essa separação, né, essa duplicidade, como se defendesse o batismo, né, os dons espirituais, Ou contrapondo ao fruto. fruto do Espírito, o que não existe, né? O que não Não, existe. não. Até Bem, porque os dois estão na Bíblia, né? exato. Muito bem, então são os 5 top 5 Gutierrez. Gutierrez, obviamente que essa é uma lista que tem a ver com as suas impressões, com a sua história, e eu tenho certeza que outros livros têm importância vital para você e para nós, de Sim. maneira geral. E é nesse sentido que eu quero aqui algumas menções, né? E alguém pergunta da seguinte maneira aqui, qual que é a contribuição, Tateia, qual a contribuição para o pentecostalismo do Gordon Fee? Ele também tem obras muito importantes também, né? A obra mais importante do Gordon Fee está aqui embaixo, sustentando o meu tablet, então não vou tirar, tá? A obra do Gordon Fee é mega importante. Só para quem não conhece, o Gordon Fee é um pastor da Assembleia de Deus, que foi por muitos anos, hoje é aposentado, foi por muitos anos professor do Regent College, que é uma escola de teologia conservadora muito importante no Canadá. O Gordon Fee, a importância dele, acima de tudo, é quando o tema é dons espirituais. Por quê? A principal obra do Gordon Fee é um comentário de 1 Coríntios, que a editora Vida Nova publicou agora no ano passado, né? Esse comentário ele é interessantíssimo, é um comentário muito pesado, exegético, e o Gordon Fee faz uma exposição ali do texto de 1 Coríntios 12 a 14, que é referência. É quase impossível hoje você ler um bom livro sobre 1 Coríntios que não faça uma menção ao Gordon Fee, porque se tornou um livro de referência, né? É mais ou menos quando alguém vai, sei lá, escrever sobre... Poxa, nem me vem à cabeça outro tema. Mas é mais ou menos sobre qualquer assunto acadêmico, quando você vai fazer um TCC e tal, e o professor fala, né? Puxa, esse livro aqui tem que ser mencionado, né? É igual eu lembro quando alguém comenta sobre neopentecostais, né, no Brasil. Todo mundo cita o Ricardo Mariano, que é o livro Neopentecostais lá de 96, né? Todo mundo, é impressionante. A mesma coisa aqui com Gordon Fee, em 1 Coríntios. Então, a contribuição dele para o pentecostalismo e para o movimento carismático, de modo geral, está, acima de tudo, como um teólogo que estuda o Espírito Santo a partir de Paulo. Ele tem um livro sobre isso, que não foi traduzido para o português, que ele trabalha a teologia do Espírito Santo em Paulo, só que foi traduzido para o português uma versão popular desse livro, que é um título Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, que foi publicado pela editora Vida Nova. Tá? Então, é um livro também que eu indico. Assim como o comentário de 1 Coríntios, que também a Vida Nova lançou. A CPAD recentemente já publicou 2 livros do Gordon Fee, que valem ser mencionados. É o Exegese para Quê? E o outro livro é Jesus segundo o Apóstolo Paulo. Um é de Cristologia e o outro é de Hermenêutica. São 2 livros fantásticos. O Gordon Fee, gente, é amado por todo mundo. Conheço muitos tradicionais assim que dizem, olha,
Gordon Fee é um dos meus teólogos prediletos, especialmente o pessoal que estuda o Novo Testamento, né? Gordon Fee é uma grande referência hoje. Puxa, então, assim, Gordon Fee é admirado até pelo Andrew Wright, então você vê, né? Não é qualquer um que é admirado. Em Gutierrez, é uma tarefa em glória falar do top 5 de livros, que realmente Tem ficam muita de gente fora. boa, né? Muitos nomes aí, eu estou vendo a turma aqui, está perguntando sobre vários nomes aqui, que eu já vou mencionar aqui, vou colocar você agora aí numa saia justa, exatamente. Tá. Mas eu quero agradecer o Daniel Herculano, que trouxe aqui o nome do Gordon Fee. Aqui também, olha só, aí alguém pede, assim, que é o pastor Luiz Ricardo, ele fala, falem sobre o Stanley Horton. Ah, sim. Claro. Stanley Horton, para quem também não conhece, foi um teólogo muito importante na Assembleia de Deus. Ele ficou muito conhecido na Assembleia de Deus dos Estados Unidos por ser comentarista de lições bíblicas, que lá também tem, né, da escola dominical. O Stanley Horton foi um dos primeiros pentecostais, se não o primeiro, a estudar em Harvard. Ele estudou teologia em Harvard. E a gente sabe que a teologia em Harvard é liberalzão, assim, é uma faculdade muito liberal, assim, né, muito circular. E ele estudou lá, e ele foi neto, né, de pioneiros do pentecostalismo, filho e neto de pioneiros do pentecostalismo, mas um teólogo mega interessante, porque ele escreveu um livro que é a Teologia Bíblica do Espírito Santo, que é o Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, que foi publicado assim pela CPAD, né? Um livro riquíssimo, muito bom também. Ele era um exegeta de primeira, vale muito a pena ser lido também. Ele tem um foco maior em escatologia, né? Ele tem 2 ou 3 livros sobre escatologia, mas esse livro, A Teologia do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, tem que ser lido. Ele é muito interessante, tá? O Stanley Horton, ele também editou a Teologia Sistemática Pentecostal, que é outro livraço. Livraço, realmente. Muito bom. Eu queria dizer literalmente, que né? Hein, Gutierrez, nós vamos ter um top 5 aí de teologia sistemática. Isso. A Teologia Sistemática do Stanley Horton, que é editada por ele, para mim, sem nenhum exagero, é a melhor teologia sistemática. Melhor. Porque, assim, ela consegue ser ela é simples, ela não é muito acadêmica, mas, ao mesmo tempo, é muito abrangente, é muito rica, muito profunda. Então, assim, eu gosto muito quando o pessoal pede indicação de teologia sistemática, eu respondo na hora, ó, Teologia Sistemática do Horton. Gutierrez, outra contribuição aqui que o pessoal tá falando também, que é a contribuição do próprio Anthony de Palma, né? Tá aí o Pablo Santana tá destacando isso, o Paulo Roberto Nascimento também está trazendo, e tá ali, ó. Livraço, com livro. Né? Um livraço. O Anthony de Palma, ele basicamente reproduz nesse livro argumentos de outros teólogos como Stromstad e o Menzies. Nesse sentido, é importante lê-lo como uma pessoa que consegue agregar em um livro só várias teses, né? Mas o Anthony de Palma, ele é um especialista em grego. Então, assim, as conclusões também sobre o batismo do Espírito Santo que ele faz aqui, e usando a questão do grego, é interessantíssimo. Vale a pena também ser lido. É um livro aqui inicial, muito importante também. Eu gosto também do Anthony de Palma. Muito bem, olha, nós estamos com várias participações aqui, muitas perguntas, obviamente nós não temos como abordar todos os pontos aqui, todas as indagações. Queremos agradecer, assim, todos os irmãos que estão acompanhando aqui, Elisan, Randolph, Jadiel, enfim, são muitos irmãos que nos acompanham sempre nas redes sociais e também estão nos acompanhando agora aqui nesse bate-papo. Estamos muito felizes. O pastor Eleazar Secom, que é o presidente do Conselho de Política da CGADB, também está conosco. Enfim, muitos irmãos aqui, pessoas queridas, que nos dão a honra aqui para participar desse bate-papo, né? Mas nós precisamos encerrar, nós estamos chegando agora a 1 hora de live, nós, obviamente, diferentemente do Instagram, nós não seremos, né, cortados, porém, né, não é, Gutierrez? Mas nós precisamos chegar ao final, porque nós teremos outros programas, nós vamos falar aqui outros debates, trazendo
temas sobre teologia sistemática, qual que seria, né, o top 5 da teologia sistemática? Acho que é um bom tema para nós discutirmos. Poderíamos falar também sobre top 5 aí de apologética, enfim, nós temos escatologia, dá para falar muita coisa aqui, né? Então, queremos aqui mandar um abraço a todos os irmãos que acompanharam esse programa, que Deus abençoe a vida de vocês. Esse programa vai ficar gravado aqui no nosso canal. Fica o meu pedido aqui, se você ainda não é inscrito no canal, ative o sininho para acompanhar aqui as nossas atualizações. Siga lá o Gutierrez também. O Gutierrez, ele tem um canal aqui no YouTube e também tem também lá o seu perfil no Instagram. Não é isso? Fala aí sobre o seu canal, Gutierrez. Eu tenho um canal aqui no YouTube, é só colocar Gutierrez F de Fernandes e S de Siqueira, né? Gutierrez FS. Vocês acham fácil aí, eu ponho o meu nome, né, que vocês vão achar. Estou lá no Instagram, que eu tenho publicado mais, também Facebook, e Twitter. Eu tô em tudo, só não estou no Tinder. Até porque não posso. Até porque não pode, agora é casado, né? Agora é um neo-casado, né? Isso mesmo, recém-casado, graças a Deus. Recém-casado. Mas nas demais redes sociais estou lá, ativo. Muito bem. Gutierrez, suas palavras finais, muito obrigado, antes de tudo, muito obrigado pela sua participação aqui, que Deus continue abençoando sua vida, suas palavras finais aí, sua saudação aos internautas que nos acompanharam aqui. Pois é, Valmir, é um prazer, assim, estar aí conversando com você. O Valmir, eu já pude almoçar junto, já pregar na igreja dele, né? Já esteve na minha casa. Na sua casa, comendo churrasco aí na casa do Valmir. Então, assim, foi um tempo muito, muito bacana aí em Cuiabá. E assim, eu só tenho a agradecer esse espaço, foi muito gostoso falar de livros, acima de tudo de um assunto que a gente está aí trabalhando há tantos anos. E sucesso ao canal, sucesso a você, Valmir, que também é um escritor muito bom. Tenho aí recomendado seus livros, especialmente o Cristão e Universidade, né? Tem um livro que eu acho que resume bem o que um universitário cristão precisa entender. E que Deus abençoe o canal aí, longa vida ao canal. Longa vida. Gutierrez, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a participação dos irmãos aqui, eles estão dizendo, olha, que foi muito bom esse debate, parabenizando aqui a abordagem, as indicações aqui do Gutierrez. O Elisandro está dizendo aqui, olha, mal posso esperar para ouvir sobre outros temas, sim, nós teremos outros programas trazendo aqui essas reflexões. Chico Telo também falando que aprendeu bastante. Meus irmãos, só fica o pedido, se inscreva, continue orando por mim, pelo Gutierrez, para que Deus continue nos dando graça para continuar esse ministério, para trazermos aqui informações sobre literatura cristã. Se você não tem nenhum desses livros, então procure aí, né, depois veja, eu vou colocar na descrição o nome completo desses livros e os seus autores e o local que você pode adquirir. Depois você tem um acesso, acho que é uma dica muito importante para você que quer aumentar a sua biblioteca e o seu conhecimento em teologia pentecostal. Então, Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Até mais. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.